Ele nos adverte contra o pecado, que não há escapatória. Você não pode se esconder de um Deus que o ama. Ele o amou o suficiente para enviar seu Filho unigênito, Jesus, para que morresse pelos seus pecados. Se você vê algum sentido nisso tudo, não vai querer se esconder disso. Iniciamos há 4 décadas o Ministério em Contato com o propósito de levar às pessoas em todo o mundo um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Queríamos que todos o conhecessem. Ao longo dos anos, temos visto a grandeza de Deus, seu amor e suas incríveis e impressionantes maneiras de abençoar. Ele tem sido fiel. Então, vamos abrir a palavra de Deus e buscar a face dele juntos. Mensagem de hoje: Lições do Jardim do Éden. A Bíblia é um livro incrível. A razão pela qual Deus nos deu a Bíblia é que Ele queria que soubéssemos como viver. Ele queria que soubéssemos quem Ele é e por que necessitamos dele tão desesperadamente, tanto em relação ao pecado como à fonte da alegria, da paz e de todas as promessas que Ele nos deu em Sua palavra. Uma das coisas mais interessantes é como Ele arranjou a Bíblia. Falamos do Gênesis e as pessoas pensam, isso é tudo acerca dos começos. Mas esse começo é o fundamento de tudo que se passa na palavra de Deus. Então, quero que você vá para o capítulo 1 do Gênesis. O título desta mensagem é Lições do Jardim do Éden. Frequentemente nos surpreendemos pelo conteúdo destes 3 capítulos. Que lições Deus pretende que aprendamos tão cedo, bem no início da Bíblia? Vamos então para o primeiro capítulo do livro de Gênesis, começando no versículo 26. Indo até o restante do capítulo. Aqui está o que ele diz. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Você notou que Deus disse que fomos feitos à imagem dele? Veja isso dessa maneira. Quando ele menciona isso, pensamos nas qualidades que você e eu temos. 3 qualidades que Deus partilhou conosco. 3 coisas. Em primeiro lugar, a personalidade. Deus deu uma personalidade. Você diz, bem, agora meu cachorrinho tem personalidade. Não, ele não tem personalidade. Ele pode ter hábitos, ele desenvolveu, mas isso não é necessariamente a personalidade dele. Em segundo lugar, a moral. Deus criou você e eu com personalidade e moralidade. Existem algumas coisas que são boas, algumas coisas que não são boas. A terceira qualidade é a espiritualidade. Podemos ter um relacionamento com Deus. Então, quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, fomos feitos à imagem do Deus Todo-Poderoso.
tem personalidade, moralidade e espiritualidade. Deus estabelece isso no início da Bíblia. Estamos separados de tudo que Deus criou. Então, a verdade é que as pessoas são muito exclusivas na criação de Deus. Pense nisso. Você procura ao redor do mundo e não acha duas pessoas exatamente iguais. Algumas pessoas podem ser parecidas, mas a impressão digital de todos é diferente. Em outras palavras, Deus nos criou não só de seu amor incrível, mas de sua indescritível criatividade. Ele nos fez diferentes uns dos outros. Agora, quem somos? Vamos fazer o ser humano à nossa própria imagem. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então pense nisso. No começo das Escrituras, Deus nos diz quem nos criou e, Ele nos diz como nós somos. Mas apenas o homem foi feito à imagem de Deus. Então, isso torna especial cada um de nós. Este livro é absolutamente incrível. Nos 3 primeiros capítulos, você e eu aprendemos princípios suficientes para viver, para nos guiar, para sermos felizes todos os dias da nossa vida. Então, quero dar-lhe algumas lições aqui, porque acho que elas são muito, muito importantes. De fato, Deus espera que nós as aprendamos. Então, quais são esses princípios? Quais são as lições que Deus quer que aprendamos desde o início, nestes 3 primeiros capítulos? Pense nisso. O Deus que é o nosso Deus é um Deus de amor, de criatividade, de beleza e de generosidade. Tudo isso é suficientemente bom para mim. Pense nisso. Ele é um Deus de amor, criatividade, beleza e generosidade. E se você olhar para a criação, veja todas as coisas que Ele fez. Ele criou tudo para nós. Uma segunda coisa que eu quero que você perceba é isso. Deus pretende que possamos ser produtivos em nosso trabalho. Por exemplo, ele disse neste versículo 15 do 2º capítulo, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Agora, as pessoas que não querem trabalhar, as pessoas que podem trabalhar, mas não fazem, apenas querem sentar-se e desperdiçar seu tempo, seu dinheiro, seus talentos, suas habilidades e aptidões, é um pecado contra Deus. Veja isso. Ele colocou Adão no jardim e disse, cuide dele e o cultive. Deus pretendeu que investíssemos nossa vida em alguma coisa e isso vale a pena. Então, por exemplo, você notará que ele disse algo muito específico aqui. Deus é protetor. Ele disse a Adão e Eva, todas as coisas que criei são suas, exceto que há uma árvore no meio do jardim do Éden, da qual você não deve comer o fruto. Porque se você fizer isso, você vai morrer. Então, no início, aqui está o que Deus faz. Ele nos dá uma escolha. Em outras palavras, caso contrário, seríamos robôs se não tivéssemos escolhas. Alguém diz, bem, por que Deus fez assim e assim? Porque Ele queria que você escolhesse o amor, optasse por obedecer a Ele ou escolhesse desobedecer. Ele nos permite escolher. Assim, ele diz, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Então, ele diz que também quer que você aprenda isso. Ouvir Satanás é sempre dispendioso. Deus está nos dando princípios de vida que são verdadeiros ainda hoje. É custoso ouvir o diabo hoje. Foi caro para o primeiro casal ouvir o diabo. O que eu quero que você veja é quão grande foi o cuidado de Deus nestes primeiros 3 capítulos da Escritura. E então, quando você olha para os versículos que se seguem no capítulo 3, quero que você perceba que a Escritura nos ensina que Satanás é um mentiroso, enganador e astuto. Ele é um mentiroso. E Deus quer que aprendamos isso logo no início. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Era uma mentira. Satanás mente porque é ele um mentiroso enganador.
Então, é claro, uma das lições que precisamos aprender é que não podemos nos esconder de Deus. Onde você se esconde de Deus? Penso nas pessoas que fogem de casa como se Deus não soubesse onde elas estão. Ou elas se envolvem em problemas, cometendo imoralidade, em algum motel secreto, ou fazendo qualquer outra coisa ilícita em algum lugar distante. Aonde você vai se esconder se está sempre na presença de Deus? Escute-me, você não pode se esconder de Deus, de jeito nenhum. Você pode desligá-lo de sua mente, você pode dizer, eu não acredito nisso. Você pode dizer o que quiser, mas você não pode se esconder de Deus. Ele deixa isso claro na Escritura, porque depois que Adão e Eva pecaram contra Deus, a Escritura diz que ouviram algo, e isso é, eles ouviram o Senhor Deus. A Escritura diz, andando no jardim, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, andando pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles acharam que conseguiriam. Aonde você iria se esconder de Deus? Talvez eu deva perguntar de outra maneira. Aonde você pensa que pode se esconder de todos, incluindo Deus? Não há tal lugar, porque tudo que existe está na presença de Deus. É absolutamente impossível se esconder de Deus. Que eles, antes de pecar, não sentiam vergonha porque eram absolutamente puros, mas quando pecaram contra Deus, tiveram que cobrir a sua nudez com folhas de figueira ou com algum outro tipo de folhas, porque estavam envergonhados. Deus sabia exatamente onde eles estavam. Deus sabe exatamente onde você está. É inútil você tentar se esconder de Deus. Pense nisso. A verdade é que você não quer se afastar de Deus. Por exemplo, quando há perigo, onde? Onde você quer que Deus esteja? Perto de você, dentro de você. Quando você quer pecar contra Deus, onde você quer que Ele esteja? Ele sempre estará lá. Deus existe. Deus é onipresente. Tudo o que existe está na presença do Deus Todo-Poderoso. Adão e Eva aprenderam essa lição de uma maneira muito difícil, muito dolorosa. Então, não há lugar para se esconder. Você vê, o problema é que as pessoas não pensam. Elas simplesmente não pensam, acham que podem fazer isso e aquilo. Se elas não sabem e certamente não descobrem, então, para elas, tudo está bem. Mas Deus sabe, e Ele nos adverte contra o pecado. Não há escapatória. Você não pode se esconder. Veja isto. Você não pode se esconder de um Deus que o ama, que amou você ao ponto de enviar seu Filho unigênito, Jesus, à cruz, para morrer pelos seus pecados. A verdade é que se você tem algum bom senso, você não quer se esconder disso. Você pode querer se esconder do pecado, mas isso lhe é impossível. Portanto, não há lugar aonde ir. Fica claro, então, que temos de aprender a lição de que a desobediência sempre traz consigo dor e desapontamento. E certamente isso foi verdade para Adão e Eva. Pense nisso. A verdade é que todo pecado é decepcionante. Nunca pode realmente satisfazer qualquer coisa. A pessoa pode roubar dinheiro, ganhar dinheiro. O que acontece? Quando o dinheiro acabar, ela deverá roubar um pouco mais. As pessoas podem conseguir todo o dinheiro do mundo e serem tão insatisfeitas quando eram pobres. Você não pode viver sem Deus e ser feliz, porque Deus nos criou à sua imagem. Nós temos personalidade, temos moralidade, temos espiritualidade. Assim, portanto, vamos prestar conta da nossa conduta. Então, uma das lições que precisamos aprender é esta: o arrependimento não apaga a pena do pecado. Uma coisa é se arrepender de algo,
outra coisa é escapar da penalidade. É interessante o que aconteceu com Adão e Eva. Eles pecaram contra Deus, imediatamente se arrependeram. Primeiro, por exemplo, eles experimentaram a vergonha. Eles não tinham roupa porque eram perfeitos. Não precisavam de roupas. Agora estão decepcionados e arrependidos, mas aqui está o problema, porque se arrependeram de não consertá-lo. A verdade é que, se você é salvo e peca contra Deus, o Espírito Santo vai convencer você desse pecado e você vai se arrepender. Uma pessoa que vive em pecado e diz que não se arrepende de viver assim, número 1, ela está mentindo. Número 2, ela pagará a penalidade. Então, mesmo havendo arrependimento, haverá penalidade. Às vezes, as consequências do pecado são surpreendentes. Adão e Eva nunca poderiam ter concebido o fato de que, por exemplo, eles perderiam sua inocência e teriam que começar a usar roupas. Eles nunca acreditariam que fossem despejados do jardim. Eles nunca teriam acreditado que Deus os expulsaria desse lindo e maravilhoso lugar que satisfazia todos os desejos de seu coração. Não precisavam de nada. Eram plenamente satisfeitos até que pecaram contra Deus. Outra lição que acho muito clara aqui é que a penalidade pelo nosso pecado não poderá ser evitada culpando outra pessoa. Não podemos nos livrar da penalidade pelas coisas que praticamos, lançando a culpa nos outros. A verdade é que não podemos culpar ninguém por nosso pecado. Então, é claro, o pecado custa caro. Deus disse, não coma da árvore no meio do jardim, não coma daquela árvore. Eles desobedeceram. O Deus que os criou deu-lhes todas as coisas boas para que pudessem desfrutar a vida. De repente, são confrontados por esse Deus que disse, não coma. Como pai, deixe-me perguntar-lhe isso. Não houve alguma coisa acerca da qual você disse aos seus filhos, não? Você teve uma boa razão para agir assim. Você não queria que eles se machucassem, sofressem. Você não queria que eles tomassem decisões que acabariam por destruir a vida deles. Então você disse não. E a razão pela qual você quer ensinar-lhes é porque todos nós experimentamos a penalidade da desobediência de algo em nossa vida. Quando você e eu escolhemos pecar contra Deus, algo acontece dentro de nós. Mas você peca de novo e de novo e de novo, e o que acontece? Em pouco tempo você fica mais fraco e mais fraco e mais fraco, não apenas em relação a algum pecado, mas em relação a muitas outras diferentes possibilidades. Quando você peca contra Deus, você sofre a penalidade. Geralmente não concordamos com isso, porém essa é uma verdade que Deus quis que a humanidade aprendesse no princípio muito cedo. Se você colocar todos os maravilhosos princípios da palavra de Deus juntos, nos primeiros 3 capítulos da Bíblia, Deus está tratando de tudo. Tudo acerca do pecado e de como podemos ser perdoados. Você pode pensar em qualquer coisa. Deus nos ama? Sim. Seu amor por Adão e Eva, cessou? Não. Ele continuou os amando. Na verdade, Adão viveu mais 930 anos depois de expulso. Deus o tirou do jardim, mas não o matou por causa de seu amor incrível. Mas imagine viver no jardim do Éden e depois passar a viver no tipo de terra que eles devem ter encontrado naqueles dias e começar a ganhar a vida sem nada. O salário do pecado é a morte. O dom de Deus é a vida eterna. Nós colhemos o que semeamos mais do que semeamos, mais tarde do que semeamos.
Há alguma coisa acerca do que dissemos que você não entendeu? Qualquer um pode entender isso. Portanto, não há desculpa para pecar contra Deus e dizer: eu não sabia bem disso, agora sei melhor. Deus quer o melhor para nós. Em outras palavras, a atitude de Deus é de amor pela humanidade. Ele deu a Adão e Eva o melhor lugar para viver, todas as coisas necessárias, toda a oportunidade. Apenas uma restrição. E veja o que o homem fez. A verdade é que as coisas não mudaram. Há um Salvador e esse é Jesus Cristo. Deus o enviou a este mundo para morrer na cruz, a fim de expiar nosso pecado. Todo o caminho de volta até Adão. E o derramamento de seu sangue pagou nossa dívida. Mas você não pode mudar as leis de Deus. Todos esses 3 capítulos e muitos mais nos dizem o suficiente para alertar a todos e a cada um de nós acerca do pecado contra Deus. Porque os princípios não mudam. Espero que você se lembre disso. Você pode estar pensando algo como: bem, eu nunca li a Bíblia. É melhor começar a lê-la, porque ela diz: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Você estará diante de Deus e dará conta de sua vida. Ele está disposto a perdoar-lhe? Sim, ele está. Ele está disposto a mudar a sua vida? Sim, ele está. Mas você tem que decidir acerca de como vai viver a sua vida. Se você nunca confiou em Jesus como seu Salvador, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Do que você depende se você quer que Deus o aceite no paraíso? Do que você depende? Nada disso vai funcionar. Somente a graça de Deus, através da morte de Jesus Cristo, é a única coisa que funciona. Espero que você seja sábio o suficiente para pedir a Deus que o perdoe de seu pecado. Diga-lhe que você está tentando fazê-lo sozinho, que você tentou se esconder dele, que você fez todo tipo de coisas achando que Deus não conhecia, mas Deus sabia de tudo. E estaria ele disposto a perdoar-lhe? Se você está disposto a pedir a ele que o perdoe, a resposta é sim. E Pai, quão gratos somos a Ti pela dádiva da Bíblia, um manual de instruções que trata de todas as questões da vida. E Tu puseste isso logo no início, a fim de que ninguém possa negar o Teu amor por nós e a Tua vontade de nos guiar e proteger. Eu oro em favor de cada pessoa que ouve esta mensagem, para que seja honesta consigo mesma e perceba que precisa de Ti, que não pode Te enganar, nem mentir contra Ti. E que se lembre de que um dia estará diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministerioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.